E aí, galera do Arte 79, sou eu, Francis, novamente falando com vocês aí sobre cinema, tá? Na semana passada entrou aí no catálogo da Netflix o filme Blade Runner 2049. Não sei se vocês deram uma olhada nisso. E esse filme ele é uma continuação do clássico original de 81, Blade Runner, o Caçador de Androides, né? Que é um filme divisor de águas dentro do cinema, tá? Eu sou um grande fã desse filme, já assisti ele dezenas de vezes, tá? Então, o meu objetivo aí com essas estreias é vir falar um pouco sobre os dois filmes. Primeiramente, eu vou estar falando do primeiro Blade Runner e depois eu pretendo falar do Blade Runner 2049. Mas você já assistiu Blade Runner alguma vez aí? Sabe do que é que o filme trata? Qual foi a importância que ele teve, né? Quais estruturas ele acabou introduzindo aí no meio cinematográfico? Eu vou falar um pouco disso e o meu objetivo aqui é o seguinte: como muitas pessoas falam que não conseguiram entender o filme ou acham ele um pouco lento, não entendem muito bem a estética, eu tenho um objetivo aqui de estar explicando qual é a minha visão sobre o filme e basicamente o que cada parte dele ou cada coisa, cada expressão quer dizer ali. E eu vou ter que acabar dando spoilers aqui, tá? Até porque o filme é de mais de 30 anos atrás. Então, se você não assistiu, você perdeu o bonde aí, tá? Mas aí vocês podem fazer os dois caminhos. Ou primeiro assistir o filme, tá inclusive disponível na Netflix, e retornar aqui para ver a minha crítica e ver o que é que bate aí, né? Se as suas ideias batem com as minhas. Ou, se você não tiver problema com spoiler, primeiro vê aqui e depois vai assistir o filme, prestando atenção nos pontos que eu falei, tá? Então, Blade Runner, a primeira contribuição dele é um filme do diretor Ridley Scott, né? Vocês devem conhecer o grande Ridley Scott, dirigiu filmes como Blade Runner, Thelma e Louise, Alien, o Oitavo Passageiro, que é um filmaço também, recentemente Perdido em Marte, dirigiu Gladiador, dentre outros, tá? Então, o Blade Runner, a primeira grande contribuição dele foi introduzir no cinema a estética do cyberpunk. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas o cyberpunk é a forma como as gerações do passado, sobretudo aquela geração da década de 80, ela enxergava como iria ser o futuro, tá? E sempre era apresentado através do cyberpunk, ainda é, né? Porque é um estilo que ainda existe em animes, no cinema, em quadrinhos também. Sempre é apresentado metrópoles distópicas, com crescimento urbano desenfreado, geralmente um planeta com grave crise ambiental, tá? Com os recursos naturais já exauridos ali, grande poluição, dentre outras coisas. A humanidade ela atingiu uma tecnologia bem avançada, mas essa tecnologia geralmente ela é dominada por corporações, grandes corporações capitalistas, porque o Estado ele acabou sendo diminuído nesse capitalismo selvagem, e isso também pode ser visto em Blade Runner, tá? Então tudo isso é estética do cyberpunk em si, como também o figurino, que eu vou falar um pouquinho mais à frente aí, tá? Então, basicamente Ridley Scott, quando ele dirigiu Blade Runner, quando ele pensou no filme, ele foi influenciado principalmente por duas obras. Inicialmente pelo filme Metrópolis, da década de 20 ainda, lá, né? Então, um filme que também tratava de um futuro distópico, introduzia essa coisa das grandes metrópoles futuristas, androides também, tá? E também pelas páginas da revista Heavy Metal, aí, muito famosa nos anos 80. Uma revista que misturava toda a questão das tribos ali undergrounds, né? Metaleiros, punks, né? Com também fantasia, elementos futuristas, tá? Androides, ciborgues. Foi uma revista que eu acompanhei bastante e, inclusive, tem uma série de animações sobre ela. Esses dois aspectos influenciaram Blade Runner. Como também Blade Runner foi influenciado pelos filmes noir das décadas de 50, 40 e 50, ali, que eram filmes policiais, onde você tinha a figura de um investigador, geralmente uma pessoa ali reclusa, da qual você não sabia muito bem o passado, o famoso herói sem passado, né, como também ficou bastante difundido nos faroestes aí. E geralmente era aquele investigador de sobretudo, né, bem clássico, né? Isso também vai estar dentro desse Blade Runner, na figura do seu protagonista, tá? Então, toda essa estética está contida nesse filme e a gente vai discutir ela aqui
conforme eu for falando sobre a obra. O roteiro de Blade Runner ele foi inspirado num livro, que é um livro do Philip K. Dick, que chama Do Android's Dream of Electric Sheep. Em tradução livre seria Androides sonham com ovelhas elétricas, ou androides podem sonhar com ovelhas elétricas, algo do tipo. Então era um conto futurista, baseada na figura de robôs, androides ali, e esse conto fazia a pergunta se androides poderiam sonhar, assim como seres humanos sonham, baseando-se em que a condição de sonhar ali seria um sinônimo de humanidade, ou seja, só seres humanos poderiam extravasar essa consciência, né? E robôs ou ciborgues não, tá? Então isso acabou inspirando Blade Runner. A história do filme basicamente é a seguinte, né? Nós estamos nesse futuro distópico e a humanidade, como eu disse, exauriu os recursos naturais da Terra. Os ricos foram morar em colônias espaciais, principalmente, e existem planetas ao longo, principalmente do Sistema Solar, onde é feita mineração e onde são retirados recursos naturais. Obviamente, com condições inóspitas. E nessa pegada foram criados, na verdade, os replicantes, que não são robôs como no conto do Philip K. Dick, mas são organismos biosintéticos. É como se fossem clones humanos, né, com capacidades físicas aumentadas para resistir a essas condições das colônias, né, de exploração. No entanto, eles têm uma vida diminuta, cerca de 5 anos apenas, tá? Então, é avisado no início do filme que 6 desses androides eles fogem de Marte, né, que é uma colônia de exploração, e eles vêm em direção à Terra à procura do dono da Tyrell Corporation, o Edon Tyrell, que é o criador dos replicantes, tá? Como os replicantes se rebelaram, é acionado um Blade Runner, que é um policial especial da força da polícia de Los Angeles, que deve caçar e aniquilar esses replicantes. E isso não é considerado assassinato, porque para a humanidade os replicantes não são seres humanos, tá? É um trabalho normal, seria isso. Então, é avisado que um desses replicantes ele acaba morrendo no escudo energético, na fuga, e 5 acabam chegando à Terra, tá? Os 4 que são mostrados no filme são os seguintes: a Zora, que é a Joanna Cassidy, a atriz Joanna Cassidy, tá? O Leon, que é vivido pelo ator Brian James, a Pris, que é vivida pela atriz Daryl Hannah, vocês devem conhecer, atriz bem famosa, e o Roy Batty, que é vivido pelo grande Sir Rutger aí, que fez dezenas de filmes aí e tá maravilhoso, fantástico nesse filme. E o Blade Runner, que irá caçar esses androides, é vivido por Harrison Ford, que faz o Rick Deckard, que seria a figura do investigador noir dos anos 40 ou 50, tá? Então, um replicante, eles são idênticos a humanos, né, fisicamente ali, mas ele pode ser identificado através de um teste, que é o teste Voigt-Kampff. Esse teste, ele posiciona uma câmera nos olhos dos replicantes e são feitas uma série de perguntas cruzadas, né? Porque os replicantes, né, como eles são biosintéticos, eles têm as suas faculdades mentais instáveis. Então, se eles são confrontados com muitas perguntas, eles acabam criando quase que uma pane psicológica ali, tá? E isso é refletido nos olhos. Então, façam um link com a frase que eu falei no início do filme. Os olhos são a janela da alma. Por que eu quis dizer isso? Porque os replicantes, eles, além de buscar por vida, né, mais vida, prolongar as suas vidas ali, tem essa certa discriminação, uma grande discriminação na verdade, em que eles não teriam os mesmos direitos que os seres humanos, né? Inclusive existem replicantes só modelos para prazer, por exemplo, só modelos para explorar colônias. Eles não seriam considerados humanos porque eles não teriam consciência, a sua consciência seria implantada, ou não teriam alma, né? Se a gente fizer um link entre alma e consciência. E quando você olha para os olhos de um ser humano, você consegue ver o que eles sentem pelos olhos, né? Você consegue ver tristeza, sinceridade, raiva, né? Então os olhos são a janela da alma. Por isso que os olhos dos replicantes, eles denunciam a condição de replicante deles, tá? E no começo nós temos o filme abrindo com esse olho, que eu vou dizer depois de quem buscando um propósito em meio à paisagem
a metrópole de Los Angeles desolada, né? Outros links que a gente pode fazer com essa condição da consciência em Blade Runner é que quando os 4 replicantes chegam na Terra, eles vão procurar primeiro o construtor, o engenheiro genético, lá, né, biológico, que faz os olhos, né, primeiro. Porque a produção ela é descentralizada. Como é um sistema capitalista selvagem, ninguém detém o total sobre a matéria-prima e a produção. Então eles procuram um engenheiro que faz os olhos primeiro, num link entre o roteiro e essa metalinguagem que eu acabei de falar, né? Como eles estão buscando por propósito na sua vida curta, eles procuram primeiro aquele que, de certa forma, proveria uma alma ou uma pseudo-alma aos replicantes, né? Que é o criador dos olhos ali. E quando os replicantes também eles têm ódio, entram em confronto com alguém e querem se livrar dele, eles matam a pessoa, percebam no filme isso, perfurando os olhos com os dedos, como se estivessem destruindo a consciência, que é aquilo justamente que os humanos teriam e eles não teriam, no caso, tá? Quando o Deckard está nessa procura pelos replicantes, ele acaba indo até a Tyro Corporation, que é a empresa que criou esses modelos, né? Para pegar informações ali. E ele acaba conhecendo a Rachel, que é a secretária do Eldon Tyro, né? Ela é submetida ao Voight-Kampff, ao teste, mas ela acaba sendo aprovada, mesmo sendo uma replicante. O que dá a entender que ela é um modelo melhorado, diferente, talvez, dos Nexus 6, que é o modelo ao qual os outros replicantes pertencem. Tá? Então, um modelo aprimorado que consegue ali se confundir com o próprio ser humano. O Deckard acaba se apaixonando pela Rachel, então, sendo ele um humano e ela uma replicante, no caso. Em algum momento também, Rachel diz a Deckard que ela é realmente um ser humano, porque ela tem memórias, ela sonha. Então faça um link com o conto do Philip K. Dick que eu falei. Androides podem sonhar, né? E o Deckard fala para ela que as memórias dela são implantadas, são da filha do Tyrell. Que se faz isso com os replicantes, né? Se coloca memórias para eles ficarem mais amistosos, não desenvolverem tanto instabilidade mental, tá? Então percebam todos os links aí que eu estou fazendo. Então, na verdade, o grande tratamento que Blade Runner dá no seu texto, no seu roteiro, é sobre a questão da humanidade, né? O que de fato é ser humano? Será que o que seria, em teoria, ser humano está limitado a somente os seres humanos? Ou a humanidade ela transcenderia a condição humana? A ponto de replicantes, né, ou androides, né, fazendo analogia, também gozarem de humanidade, por exemplo. Tá? Trata de questões que todos nós nos perguntamos ao longo da nossa vida. De onde viemos, para onde vamos, qual o nosso propósito aqui. Por que nós tememos tanto a finitude? Porque, de certa forma, apesar de replicantes viverem 5 anos e humanos viverem em torno de 100, os dois vão acabar sumindo um dia, né, indo embora. Então não é uma condição tão distante assim, a ponto de promover segregação entre as duas raças, né? Se a gente tratar como raças aí, tá? Em termos de estética, Blade Runner foi super importante, justamente pela questão do cyberpunk que eu tinha comentado no início. Se vocês perceberem ao longo do filme, a forma como os personagens estão vestidos, é possível identificar castas ali de figurino, né? Geralmente os policiais e investigadores se vestem de uma maneira mais clássica, né? Sobretudo, chapéu. Por exemplo, as prostitutas ali se vestem com modelos que lembram mais personagens de anime, por exemplo. O filme também acabou inspirando vários animes japoneses, por exemplo. Nós temos também trabalhadores informais ali, principalmente asiáticos ali, com uma roupa mais proletária mesmo, né? Ali. E temos as tribos ali, principalmente de punks ali, metaleiros também circulando, todos naquela Los Angeles distópica, né? Então, todo esse caos de figurino, né? Utilizando cores frias e roupas estilizadas, ela corresponde ao caos da própria humanidade em si.
uma humanidade que exauriu os recursos da Terra, exauriu justamente o que ela precisava para sobreviver, criou pobreza extrema, né, porque permitiu às corporações terem um controle sobre a vida humana também, e criou clones, mas esqueceu de lhes dar propósito também. Então o caos de cores ali na paisagem, de neon, o filme também usa muita iluminação de neon, luzes de uma forma geral, em meio à escuridão, a fumaça e as chuvas ácidas que assolam Los Angeles. Tudo isso também retrata o próprio caos humano, tá? Nessa perspectiva de caos, podemos falar também, uma outra crítica que o filme faz é o capitalismo selvagem, né? Então, como eu tinha falado, as corporações dominam a vida humana. O filme, ao mostrar as paisagens de Los Angeles, vocês vão perceber que as paisagens são repletas de letreiros de grandes corporações multinacionais. Então essas propagandas elas ficam a todo tempo ali pairando sobre a mente dos moradores, né? Influenciando diretamente a vida deles, mais ou menos numa pegada como as redes sociais fazem hoje, né? Também, né? As mídias aí, tá? Uma outra coisa, os ricos não moram na Terra. Eles moram em colônias espaciais fora da Terra. Então a todo tempo fica passando um dirigível ali, dizendo para as pessoas que elas podem sonhar com uma condição melhor. Então vendendo para a maioria da população, que nunca vai ter recursos financeiros ali ideais, a ideia de que podem viver fora da Terra e que tudo vai melhorar. Vários imigrantes asiáticos ali na região de Los Angeles também, né, trabalhando geralmente em empregos informais, que é uma condição que nós temos hoje não só com os asiáticos, mas com povos de todo o mundo, porque apesar da globalização ela ser muito importante em uma série de coisas, nós também globalizamos a pobreza no mundo. Então nós temos aí pessoas tentando sobreviver em todas as partes do mundo. E o filme também retrata isso, então são previsões do que nós temos hoje, tá? Uma outra coisa que eu não posso esquecer de falar é que o Deckard, que é o personagem do Harrison Ford, ele vai perseguir todos os replicantes ao longo do filme, tá? E no final ele vai ter um embate com o Roy Batty, que é o personagem do Rutger Hauer, que é talvez dos replicantes aquele mais interessante, porque ele consegue fazer grandes abstrações da sua condição ali, simulando talvez uma condição humana. E no embate com o Deckard, tem um momento em que o Deckard fica preso num parapeito de prédio, prestes a cair, e o Roy acaba poupando a vida dele. Talvez naquele momento por entender o quão importante é viver. O que ele buscava no filme era a vida, sobretudo, tá? E o Roy acaba poupando o Deckard. E aí, já prestes a morrer, porque ele estava, enfim, já completando ali os seus 5 anos, ele solta uma das frases mais bonitas da história do cinema, que é uma frase que a gente vai ver agora, aqui. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Então, vocês viram aí a frase, é muito emocionante. Eu mesmo já chorei várias vezes ao assistir esse filme e rever essa frase. Aí, o Roy, ele acaba morrendo nesse cenário de chuva. E essa frase, essa cena, ela ficou conhecida como Tears in the Rain, né? Lágrimas na chuva. Então, o Roy se despede nesse cenário de chuva e ele libera uma pomba que ele tinha pego quando estava caçando o Deckard. Como se fosse liberando o seu espírito ali. E ele faz um link direto também com os olhos, que são a janela da alma do início do filme, que eu pedi para vocês lembrarem. Porque na frase ele disse que viu coisas que ninguém vai imaginar, nenhum ser humano vai imaginar ou vai ver as paisagens que ele viu. E ele consegue não somente ver aquelas paisagens, mas ele consegue abstrair o quanto que aquelas coisas eram lindas. E o quanto de abstração, de paisagens belas, de bons momentos ele conseguia adquirir daquilo. Então ele consegue extrapolar o conceito de humanidade mesmo sendo um replicante ali. E fica essa pergunta, né? Será que nós seríamos tão diferentes, né, uns dos outros? Aí o Roy mostra que não, tá? É válido dizer também que ao todo Blade Runner teve, se não me engano, 4 ou 5 versões, tá? O filme ele sofreu muitas críticas quando estreou. Crítica e público não conseguiram entender inicialmente qual era a mensagem que o Ridley Scott queria passar, mas com o passar dos anos, a crítica redescobriu esse filme e ele acabou se tornando cult. Vocês devem imaginar por tudo que eu falei aqui. Então tiveram cerca de 4 ou 5 versões, inclusive teve uma versão que o Ridley Scott lançou, onde ele colocava uma narração em off ali do Harrison Ford para tentar didatizar mais o texto, porque tinham reclamado. E depois ele lançou a sua versão do diretor final ali, sem essa narração, né, com mais abstrações para o público poder fazer, que é a versão que eu tenho aqui. Então essa é a versão do diretor, que é a que eu possuo, tá, do primeiro Blade Runner, Caçador de Androides. E nessa última versão, que é a versão do diretor, o Ridley Scott ele acabou respondendo a uma grande dúvida que tinha sido gerada. Qual era a verdadeira origem do Rick Deckard, que é o protagonista do filme, é o Blade Runner, tá? Então vou tentar explicar rapidamente qual que é o grande gancho aí, a grande carta na manga do filme, tá? Então, a todo tempo, quando estamos assistindo Blade Runner, vemos alguém sonhando com um unicórnio correndo numa paisagem. Se vocês lembrarem, nos replicantes, os sonhos eles são induzidos, né, previamente. São memórias implantadas ali na mente deles, tá? E o Deckard, a todo momento no filme, ele originalmente seria um ser humano, mas ele luta com replicantes que têm força sobre-humana, apanha, chega a ser bem avariado, né? Quando a força de um replicante é absurda. Nele parece não causar um efeito tão grande. No final do filme, o Deckard resolve fugir com a Rachel, que é a replicante pela qual ele se apaixonou. E quando o Roy morre, na cena que eu falei, um companheiro que ele tem policial, que é o Gaff, vivido pelo ator James Olmos, né, ali, ele deixa um origami de unicórnio ali. No chão, o Deckard pega aquele origami e ele lembra de uma frase que o policial tinha dito para ele, ela não vai viver, mas quem vive. Então isso deixaria indicado aí que o Deckard poderia ser um replicante aí, porque o sonho do unicórnio provavelmente era dele, já que ele recebeu o unicórnio, e o outro policial só sabia das memórias dele. Se a gente investigar mais a fundo, os olhos dos replicantes também denunciam sua posição. Em vários momentos do filme, a íris dos replicantes ela fica com um círculo amarelado ali, denunciando que ele não é humano. Num certo momento no filme tem um enquadramento no personagem do Harrison Ford que mostra isso muito bem, até também. Além disso, todos os quadros, né, retratos que tem na casa do Deckard estão em preto e branco. São de pessoas que viveram talvez no início do século, dando a entender que aquelas memórias são anteriores a ele. E o Deckard parece dever algo à polícia no início do filme. Lembrem no início do filme que eu falei também que 6 replicantes fugiram de Marte no início. 1 acabou morrendo no escudo elétrico e 5 chegaram à Terra.
mais 4 são apresentados, que são os que eu falei. Quem seria o quinto, então? Então, tudo dá a entender que o Deckard é um replicante, e aí nós nos perguntamos, o Roy poupou ele porque ele seria humano, por tudo aquilo que eu falei anteriormente, ou porque era um camarada dele, na verdade, um replicante ali, tá? E tudo isso nos leva a uma possível conclusão que a gente vai discutir lá no Blade Runner 2049. Então, para finalizar, pessoal, aí, Blade Runner é um filmaço, vocês devem ter percebido aí. Eu sugiro muito assistirem esse filme, revisitem ele, assistam quantas vezes quiser. Tem uma fotografia impressionante aí, esse filme. A fotografia ficou a cargo do Jordan Cronenweth, ela ganhou o BAFTA, né? Então é impressionante, né? Essa mistura de luzes, luz e trevas sempre, né? E isso passa a condição também de origem da vida, né? E também de origem da vida nas mais diversas mitologias, porque em toda origem mitológica nós temos trevas no início, e quando as coisas começam a ser criadas nós temos luz. E o filme brinca com isso o tempo inteiro, vocês devem perceber também. O roteiro ficou a cargo do Hampton Fancher ali, parceria com outro roteirista também, que agora eu não recordo o nome, mas é um roteiro também muito legal aí, tá? Então, a minha dica é que vocês revisitem o Blade Runner, o primeiro, de 1981, foi lançado aqui no Brasil em 1982. Procurem por essa versão, que é a versão final do diretor, o corte final, tá? Que é a melhor de todas e a que tem todas essas nuances que eu falei. E depois nós vamos discutir aí o Blade Runner 2049, que é a continuação desse que foi lançado em 2018. Muito obrigado, pessoal. Espero ter falado de uma forma que vocês consigam entender desse filme. E muito obrigado a todo mundo que curte o Arte 79. Valeu!